Essa é a promessa que fizemos um dia. Pelas mãos, pela boca, pela presença dos nossos pais, dos nossos padrinhos. Em nosso nome, nos representando, um dia fizeram. Por isso que esta festa é tão importante. Esta festa que hoje encerra o tempo do Natal. A partir de amanhã se recolhem os enfeites natalinos e começamos o tempo comum. Meditaremos os mistérios da vida pública de nosso Senhor e amado Jesus Cristo, sua pregação, seus prodígios, o seu itinerário da Galileia até a cruz. Por isso que hoje nós olhamos para esta festa, observamos esta festa e observamos com alegria. Esse Cristo que se manifestou, esse Cristo que se manifestou aos magos, esse Cristo que abençoa as famílias, nascendo no seio de uma família, este Cristo que teve uma mãe, a Virgem Maria, que podemos chamar verdadeiramente de Mãe de Deus, esse Cristo que hoje celebramos, que foi manifestado às nações pagãs através dos magos, hoje entra nas águas. Esse Cristo cujo Natal celebramos não o seu nascimento como um aniversário comum, mas a sua manifestação ao assumir a natureza humana, ao assumir a nossa condição humana para nos impregnar da divindade, para nos comunicar a vida eterna, a vida divina. E é isso que nós celebramos. E é este mistério que hoje reverenciamos aqui. Reverenciamos. Observe, meus irmãos e minhas irmãs, nós contemplamos um dos 4 cânticos do servo sofredor. A igreja medita os 4 cânticos na Semana Maior, na Semana Santa. 4 cânticos, ouvimos o primeiro, que trata sobre a vocação do profeta, sobre a vida, sobre a obra do profeta, um pouco mais do que ele, porque fomos no capítulo 42, dos versículos de 1 a 4, também o versículo de 6 a 7. Nós temos no primeiro cântico a vocação do servo. O autor sagrado fala com o servo em nome de Deus. Depois nós temos o versículo de 1 a 4 do capítulo 49, quando discorre a missão, a natureza da missão do servo sofredor. Temos a sua resistência no capítulo 50, nos versículos de 4 a 9. O sofrimento, a dor, a provação. Porque, como diz as Sagradas Escrituras, todo ouro é provado no crisol, no cadinho da provação. O ouro ele deve ser purificado. O ouro deve ser refinado. Ele deve revelar a sua beleza, e para isso ele precisa ser queimado. Ele precisa ser verdadeiramente tocado pelo fogo, para que saia a impureza e transcenda a beleza, aquilo que ele é, a sua condição verdadeira de ser ouro. E no capítulo 52, versículos de 13 até o versículo 12 do capítulo 53, nós temos aquilo que chamamos propriamente o martírio do servo. A provação no terceiro cântico, no quarto cântico encerra, coroa com o martírio. E esses textos aqui vão nos apresentando, vão nos preparando para a vida de Jesus. Por isso que este cântico é tão importante no dia de hoje, porque o primeiro cântico do servo sofredor, do livro do profeta Isaías, que nós
acabamos de ouvir, no capítulo 42, versículos de 1 a 4, versículos 6 e 7, o autor vai dizendo e vai falando com o servo, vai falando para o servo sofredor. O que significa este chamado? O que este chamado vai tornando, vai conduzindo, vai fazendo com a vida deste servo? De que modo ele é servo? A palavra hebraica para cordeiro é talia. Talia indica aquele cordeiro que vai ser sacrificado, mas indica também o servo. Por que o servo? Porque o processo real do servo é o processo da mortificação. O servo não vai buscar a sua vontade. A gente vê isso em toda a Sagrada Escritura. E é impressionante como algumas pessoas, elas tomam a imagem da Bíblia para falar do cristianismo de uma forma extremamente equivocada, como se fosse um manual de autoajuda. E tem gente que cresce na internet com tudo isso, milhares e milhares de seguidores, porque milhares e milhares de pessoas, infelizmente, desnorteadas dos conceitos essenciais do cristianismo. O cristianismo não é o ambiente onde eu vou suprir as carências pessoais. O cristianismo não é onde eu vou buscar a minha autorrealização, é o contrário, é o oposto, é a linha oposta, é o caminho oposto. O cristianismo é o lugar onde encontrei Jesus, e como João Batista, naquela consciência tão refinada que o evangelista João nos traz, no final do seu ministério, convém que ele cresça e eu diminua. Sim, o cristão é aquele que no serviço vai desaparecendo, porque Jesus aqui em nosso meio, assumindo a nossa condição humana, Ele que era Deus, Ele que era Senhor, Ele que é eterno, Ele que é o Filho eterno, amado, eternamente gerado por Deus, foi se esvaziando, foi se rebaixando, foi se humilhando a tal ponto de chegar à morte, e morte de um escravo, e de uma forma repugnante, para nos indicar que este é o caminho. Vejam, não é à toa que a morte será traduzida por Jesus como batismo, como cálice. Eu mencionava ontem na missa de encerramento da festa de Santa Inês de São Sebastião, padroeiros do conjunto Nova Lagoinha. Jesus, quando os filhos de Zebedeu com a mãe vieram pedir e reclamar direitos, honras, privilégios, Jesus apontou para este caminho da morte e usou a imagem do batismo, questionando: vocês podem receber o batismo que eu vou receber? Beber do meu cálice, comungar do meu destino? Eles disseram sim, e morreram. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, o batismo é esta imersão, é este mergulho na vida de Jesus. E mergulhar na vida de Jesus é mergulhar no seu destino. Por isso que a pia batismal, a teologia do batismo está toda baseada no mistério da morte e da ressurreição de Jesus. Mergulhar nas águas, na pia batismal, é mergulhar no mistério da Páscoa de Jesus, porque todos os sacramentos são pascais. Todos os sacramentos nascem da Páscoa de Jesus, do mistério de sua paixão, morte e ressurreição. E se eu quero de fato tomar parte com Ele, eu preciso estar disposto a imergir, para emergir, para sair, como uma criança que nasce do ventre da mãe. Assim nascemos do ventre da igreja, a pia batismal, para a vida divina. Mesmo cientes de que este batismo que nós hoje celebramos, o de Jesus, não é o nosso batismo. O batismo que João conferiu a Jesus
é um ato simbólico em que Jesus é manifestado diante das nações, diante do povo de Israel. Ele se deixa contar entre os pecadores, não porque tenha pecado, mas para ser solidário. Eu insisto muito com essa consciência, com o sentido desse termo solidariedade, que não é somente ficar com aquela peninha, olhando para alguém que está sofrendo, alguém que está passando fome, eu tenho pena. Não. Solidariedade vem de uma palavra latina, solidum, que quer dizer se fazer um. É a imagem da compaixão. Eu participo da paixão alheia, não é a minha paixão, é a sua. Não é o meu sofrimento, mas eu comungo da sua dor a tal ponto que a sua dor é a minha dor. Jesus comungou do meu e do seu sofrimento. Jesus assumiu a sua dívida, a minha. Entrando na fila dos pecadores, entrando nas águas do batismo, ele não veio se purificar, mas ele veio santificar as águas. E veio nos dizer aquilo que nos diz a palavra escrita daquele texto belíssimo, na sequência do capítulo 7 de João. Quem crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. Porque ele já falou desta água viva para a samaritana no capítulo 4 de João, indicando que ele é o poço do qual jorra a água viva. Quem crê em mim, do seu interior, não está dizendo do meu e nem do seu, mas do dele. Ele que é a fonte, jorrará água, mas eu tenho que recorrer a este poço que não é o de Jacó. Não é o poço da lei de Jacó, que ao conceder a água, a pessoa continuava com sede. Não, Jesus sacia a alma. Porque esta água é o Espírito Santo. E aquele que foi ungido desde toda a eternidade, aquele que foi ungido no ventre materno, agora é ungido para a missão diante das nações. Jesus aqui é entronizado, é manifestado. Sua missão é tornada pública diante de todas as nações. E começa o seu ministério público com o batismo. João é consciente que quem deveria conceder o batismo era Jesus. Aqui está a grandeza de Deus. Como Deus inverte as ordens e as expectativas humanas. Quantas vezes nos frustramos porque fazemos de Deus, tomamos uma ideia que nada tem a ver com aquilo que está no coração de Deus. Não nos deixamos guiar pelo Espírito do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aquela unção belíssima, abundante, aquela manifestação que adiante Jesus irá mais uma vez revelar para todos no Tabor, quando no Tabor a voz que disse que nele encontra sua afeição, que sobre ele repousa sua afeição, e a afeição de Deus é amor, e o amor de Deus é o Espírito Santo. O amor de Deus é o Espírito Santo. O Pai está dizendo que sobre Jesus desce o Espírito Santo. E o Espírito Santo em Lucas tem um dado bastante significativo que não tem nos outros evangelhos. O evangelista chama a atenção que ele desceu com uma aparência de uma pomba, uma aparência corpórea. E porque o Espírito parece se fazer corpo, para indicar aquilo que aconteceu em Jesus, o Verbo eterno. Ele se fez carne. E por que uma pomba? Porque no início, quando o mundo estava tomado pela desgraça do pecado, e que a humanidade foi lavada pelas águas do batismo, uma pomba anunciou o tempo da redenção. E esta pomba aqui, essa personificação, que na verdade é muito mais, pois o Espírito Santo é muito mais do que uma pomba, do que línguas de fogo, do que o vento, do que o fogo. O Espírito sopra onde quer, se ouve o ruído, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim também quem se deixa guiar pelo Espírito. Esta pomba anuncia
que a desgraça do pecado foi vencida pela salvação ali, que é Jesus. A salvação está dada em Jesus. E essa imagem é a imagem da unção. Aquele que é Messiaca, aquele que é Christos, hebraico, grego, grego, hebraico, aquele que é o ungido de Deus, por isso Cristo, por isso Messias. Ele é ungido, e o profeta Isaías nos diz, olha, neste cântico, não é simplesmente alguém que traz uma mensagem, não é alguém que simplesmente porta uma notícia, mas ele se torna instrumento de salvação. Isso é uma novidade no Antigo Testamento, porque vai falar de um servo, de alguém misterioso, de um ser misterioso, mas que vem não somente com algo para comunicar, mas algo que ele vai fazer, e ele se torna a condição indispensável para se obter essa salvação. Sim. O texto sagrado hoje, pela boca de Pedro, solenemente, depois de ser tocado pelo misterioso ato, a visão que teve, Pedro diz, olha, agora percebo que Deus não faz acepção de pessoas. E qual é a condição agora? Para quem quer que seja, judeu ou grego, escravo ou livre, é preciso professar a fé na pessoa de Jesus, pedir o batismo e viver na comunidade cristã, na grande igreja, na católica. Se eu quero realmente viver na graça, se eu quero obter a salvação objetivamente, ouvi a palavra, recebi o anúncio, professo a fé, peço o batismo e vivo na comunidade cristã. Não existe outro caminho. E por que o batismo? Porque o batismo nos concede o Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo toca todos os sacramentos, porque o Espírito Santo torna com efeito aquilo que a igreja celebra com palavras e gestos. É o que nós chamamos de sacramentos. 7, pois 7 são as etapas essenciais da vida. E estes sacramentos que são pascais, porque antes da Páscoa não existia sacramento, que são frutos diretos da paixão, morte e ressurreição de Jesus, foi a partir de Pentecostes que a igreja recebeu o poder para realizá-los. E vejam, meus irmãos, no batismo nós recebemos o Espírito Santo como vida, porque nascemos no banho batismal. Recebemos o Espírito Santo na crisma, com o óleo do crisma, como força. Este óleo que é preparado pelo bispo na quinta-feira santa, na missa do santo crisma, do óleo. O bispo prepara e consagra naquela missa pela manhã na catedral o óleo que servirá para a celebração do batismo, que servirá para aqueles que serão crismados, que ungirá as mãos dos sacerdotes, daqueles que serão ordenados, e ungirá a cabeça daqueles que serão ordenados episcopos, bispos. O Espírito Santo, ele também está no sacramento da Eucaristia. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, que maravilha perceber a presença do Espírito de Deus no sacramento da Eucaristia. Sacerdote impõe as mãos, a chamada epíclese, implorando que o Espírito Santo transfigure, realize a transubstanciação, ou seja, transforme as espécies do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus. Ali na Eucaristia, o Espírito Santo é imolação de amor, e faz a comunidade imolação de amor, quando entra em comunhão com Jesus. Esse mesmo Espírito que pela água, símbolo do Espírito, porque não existe batismo nas águas, batismo para o cristão é batismo no Espírito, através das águas.
com as águas, mas é no Espírito. A água ali é símbolo do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que quando o bispo põe a mão sobre o ombro daquele que será crismado e o unge, comunica força para a missão, agora faz a comunidade oblação de amor. Esse Espírito Santo, que é remissão dos pecados no sacramento da penitência e da confissão, porque nós somos cristãos católicos, não somos protestantes. Como é que nós alvejamos as vestes batismais, que pedimos no dia do batismo, que os pais e padrinhos com palavra e exemplo ajudem os seus afilhados, seus filhos, a conservarem a dignidade de filhos e filhas de Deus até a vida eterna. Nós alvejamos através do sacramento da confissão. Não é possível passar muito tempo sem buscar a confissão. Não se conta pecado debaixo do pé de árvore. Não se conta pecado pela rua, falando a qualquer pessoa. Pecado se confessa. Pecado, ele deve ser acusado diante de Deus através de um ministro ordenado, através de um sacerdote, que tem autoridade para perdoar os pecados. Vejam, os sacerdotes podem perdoar pecados, os diáconos não. Por isso que não podem ministrar o sacramento da unção. Porque no sacramento tem o momento e a possibilidade de se conferir a confissão e também se ministra a bênção papal, a absolvição geral. Para isso é preciso poder ter autoridade de perdoar os pecados, reservada ao sacerdote, porque o perdão dos pecados está vinculado ao sacramento da Eucaristia. O Espírito Santo, que concede força por meio do sacramento da unção, para se enfrentar o sofrimento, a dificuldade. E se for da vontade de Deus, se obter a cura. Mas nem sempre se obtém a cura, se obtém o ânimo, se obtém a graça do conforto, a graça da força, da perseverança para o momento da provação da enfermidade. O Espírito Santo, que é a aliança de amor para o homem e a mulher, que busca o sacramento do matrimônio e se ajoelha clamando a Deus através do ministro ordenado, a bênção do sacramento. E o Espírito Santo, que faz homens participantes do mundo de santificar, como Cristo cabeça, participantes do ministério sacerdotal, como Cristo cabeça, para conduzir, para santificar, para governar e para ensinar o povo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o batismo, figura do nosso batismo, prefiguração do batismo sacramental, não sacramental, mas figura do que seria o nosso batismo, um chamado moral para aqueles homens e mulheres do antigo Israel. E o texto sagrado tem um detalhe, diz que Jesus é batizado no momento em que as pessoas estavam recebendo. É como se Jesus consumasse, como se Jesus encerrasse esta etapa. E na cruz, e com sua paixão, morte e ressurreição, com sua vinda a este mundo, como nós clamávamos no tempo do advento, para que Deus permitisse que o céu se rasgasse e que jorrasse como a chuva a salvação. Aqui vem a resposta. Quando Jesus entra nas águas do batismo e inicia seu ministério, o céu se rasga, a unção desce, o Espírito desce, unge o Cristo, unge o Messias. E a voz de Deus responde à prece do antigo Israel, apontando para o antigo Israel, convocando o novo Israel, que será a igreja formada em Jesus, como seu corpo místico,
para que se volte para aquele que repousa o Espírito, o amor de Deus, o amor do Pai, e que vai nos comunicar o Espírito. E quando Ele comunicar, teremos a autoridade de receber estas 7 dádivas, que são os sacramentos necessários para a nossa salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, não fiquemos com estas palavras tolas que se propagam por aí, de que batismo deve ser conferido a adultos. Isto é uma teologia que falta o sentido real. Primeiro, que o pecado ele pode ser pessoal, fruto das práticas pessoais, mas também tem o pecado original. E o pecado original nós herdamos, nascemos com ele, diz o Salmo 50. No pecado concebeu-me minha mãe. Nascemos pecadores. Paulo disse: todos pecaram e estão privados da graça. E como somos admitidos? Pelo banho batismal, pelo sacramento do batismo celebrado na grande igreja católica, na Santa Mãe Igreja Católica. É por esse batismo e que se recomenda que a criança seja batizada já nos primeiros dias do seu nascimento, que não se espere crescer, porque está na criança o pecado original. Está na criança aquela tendência, por mais dócil, mais bela, mais meiga, mas aqui e acolá as unhas brotam, e a mesquinhez revela a presença do pecado, e a carência da graça de Deus, o quanto aquela criança precisa. Os pecados que forem sendo praticados durante a vida, devem ser tratados com o sacramento da cura, que é a confissão. Não existe outro caminho que devamos ensinar aos nossos filhos, senão o caminho de Deus e o caminho da igreja. Não existe essa história de deixar crescer para decidir se ele vai querer ser católico ou vai querer ser outra coisa. Você sabe que a igreja de Jesus é a católica. Você sabe que aqui sacramento é efeito, tem efeito. O que é anunciado é real. O que é celebrado é eficiente. Por isso que a imagem que João nos comunica, que Jesus viria batizar com Espírito Santo e com fogo, quer dizer que Jesus realiza o batismo, significa o batismo de Jesus é um batismo de efeito, que é sacramento, é o da igreja. Os sacramentos da igreja têm efeito, são eficientes, não são representações, não são realidades simbólicas, não são estas práticas que existem por aí em outras denominações, quase que atividades teatrais. Não, sacramento na igreja é eficiente, é eficaz, provoca, realiza aquilo que se propõe. Por isso que a criança deve ser batizada logo, porque a Bíblia atesta que a casa de Cornélio, capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos, toda a família foi batizada. Qual a família não tinha crianças? Os adultos eram batizados naquele momento, porque muitos ainda não tinham conhecido o cristianismo. Mas nascimento, ninguém nasce adulto, nasce criança, pequeno, é na infância, e é pela infância que começa o caminho do Senhor. Outra coisa importante, escolha bem os padrinhos para seus filhos. Pai e mãe, nenhum de nós teve o direito de escolher, agora padrinho e madrinha tem. Não fique buscando pessoas que não podem ser padrinho e madrinha e querendo burlar a lei da igreja, como se pudesse ser somente aquela pessoa e não pudesse ser outra pessoa. E tantas vezes procura o padre e diz: padre, eu vim falar com o senhor. Às vezes vai a secretária diz: olha, a norma da igreja é esta. Mas a pessoa tem a cabeça tão dura, tão impregnada deste maldito jeito brasileiro, que vai ao padre para tentar mudar a lei. Mas o sacerdote é o primeiro a ter que se submeter à lei de Deus, da igreja. Como é que eu já quero começar a vida do meu filho, da minha filha, com toda sinceridade, de forma desonesta?
às vezes mentindo, chegando na formação dizendo que é casado na igreja, sabendo que a pessoa vive junta e ela não está apta, não significa que não é uma pessoa boa, que não seja uma pessoa agradável, que não seja amável, nada disso. Mas existe um caminho, cada um tem este caminho, tem sua escolha. Tem pessoas que não são casadas somente por opinião vazia. Quantas mulheres chegam diante da gente chorando, dizendo que não podem comungar porque o marido não quer casar na igreja nunca, somente por orgulho. E às vezes até digo, você quando saiu de casa, ele disse que ia casar, disse, padre, prometeu o céu e as estrelas, hoje nem a terra dá, imagina o céu e as estrelas. Eu disse, pois é, você está igual eleitor enganado. Prometer e agora que já conseguiu seu voto, esqueceu da promessa. Não, meus irmãos e minhas irmãs, começar bem a vida começa com o sacramento do batismo do filho, já nos primeiros dias do nascimento. Começar bem a família, sair de casa casado na igreja. Não saia de casa com promessas, você será enganada, e eu digo enganada porque 90% são as mulheres. Você será enganada, porque poucos são os homens que têm a dignidade, depois de um tempo de convivência, recorrer e buscar o sacramento. A grande maioria faz o inverso, leva a vida toda sem buscar jamais o sacramento do matrimônio. Por isso, vamos rezar neste dia, pedir a Nossa Senhora por todos os batizados. Vamos pedir a Nossa Senhora pela pastoral do batismo, que faz um trabalho tão importante nesta primeira etapa da catequese, que é formar a família, preparar a família para este sacramento, os pais e os padrinhos para a consciência da responsabilidade que terão na formação humana e religiosa de seus filhos e afilhados, e ter muito zelo. E você que é padrinho, seja feliz, porque entre tantas pessoas os pais escolheram você para ser padrinho, para ser madrinha. É consideração, é amor, é porque percebe que você se sobressai a todas as outras pessoas. Então, tenha consideração, cuidando, zelando pela vida do seu afilhado e sua afilhada. Quando o pai e a mãe morrem, os padrinhos têm responsabilidade na vida de seus afilhados, porque padrinho e madrinha são segundos pais na vida de uma criança, na vida de um afilhado, de uma afilhada. Tenha consciência disso, e que Nossa Senhora nos confirme nesta caminhada, desde o banho batismal do Jordão, na igreja, a pia batismal, batismo como sacramento, até a união completa com Deus no céu, na eternidade. Louvado seja nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio